Olá a todos, tudo bom? Hoje o vídeo é destinado à apresentação da minha API de um projeto pessoal chamado TrendFocus, que é desenvolvido na linguagem Java com o framework Spring e também com Docker para containerização do banco de dados, por exemplo. Então, qual que é o objetivo dessa apresentação de hoje? Basicamente, divulgar o que é o projeto da API, quais as funcionalidades principais, as regras gerais, e no final do vídeo eu também vou apresentar os aspectos principais do código quanto à sua organização. Então, aqui no repositório principal da aplicação, tem um link que eu fiz com o mkdocs que está disponível na web, tá? No GitHub Pages, com basicamente a descrição da aplicação, da nossa API. Então, basicamente, o que é a visão geral desse projeto? Ele visa integrar notícias em uma plataforma só, tá bom? Usuários terão permissão para fazer postagem de notícias, tópicos e também termos-chaves, e também realizar análise de tendências a partir de períodos específicos e também por áreas de conhecimento que serão relevantes para o usuário. Tá? Aqui em artefatos, tem a descrição do modelo ER. Basicamente, a gente tem uma relação de muitos para muitos com o termo-chave. Então, tem uma tabela aqui de associação. Tá? Cada termo-chave é relacionado a um tópico, para uma área de conhecimento que será importante para os nossos filtros. E também uma tabela usuário com diferentes permissões que estão disponíveis nos casos de uso. Basicamente, um usuário comum só terá a permissão, por exemplo, de analisar relatórios de tendência, ver os dados de notícias, tópicos e termos-chave, enquanto os demais usuários podem fazer postagem. Então, já estou com a API rodando por debaixo dos panos, tá? Estou utilizando o Insomnia para a gente testar a nossa requisição. Aqui na nossa primeira requisição, que é feita para retornar as notícias recentes por um período, eu passei um parâmetro, tá? De data e hora, para retornar apenas as notícias que forem depois dessa data de publicação. Estou aplicando também paginação nos dados. Eu posso testar também outro endpoint interessante, que é para retornar as notícias em uma análise. Então, basicamente, ele retorna a quantidade de notícias por termo separado por área de categoria, tá bom? Então, agora a gente vai testar a nossa autenticação. Então aqui a gente vai testar um endpoint que precisa de autenticação e ele não vai conseguir retornar nada porque a gente não está devidamente autenticado. A gente precisa passar por um login para receber o token na requisição. Então eu já deixei aqui no corpo da resposta as credenciais com o usuário que já está inserido no banco. A gente vai fazer o post. Ele vai retornar para a gente um token do tipo Bitter. Ok. Vamos copiar esse token. E lá na nossa requisição que precisa de autenticação em Alpha e inserir esse token. Substituir o antigo, enviar de novo a requisição. E agora vocês vão ver que a gente consegue ver os usuários que estão cadastrados. Beleza, então, estou aqui com o meu código aberto. Como que ele está estruturado é seguindo o padrão MVC com controller, os DTO para não mostrar a entidade na resposta do JSON, tá bom? E dentro dos DTO, ele está dividido tanto em DTO de request, que é o que a gente envia para requisição, como de response, tá? Uma pasta só para as exception, para a gente tratar as exceções. Por enquanto tem só o controller a device, que é o tratador de exceção global. Não tem exceções personalizadas ainda. Uma pasta infra, que é a que eu estou mostrando com código aqui, por exemplo, o serviço para gerar o token, e eu uso através de uma variável de ambiente, tá? Através da notação value. Ele tem funções como, por exemplo, para gerar o token, para validar o token, enfim. Há também a pasta de configurações do nosso Spring Security, enfim, com todos os methods de endpoint, com as permissões, tá? Tudo configurado, e também com o próprio para permitir o Swagger, até para a gente poder acessar via interface. E de resto uma pasta mappers para servir como uma ponte entre os DTOs e as entidades, tá bom? Para facilitar as conversões, os model e os repositories também, tá? E uma pasta somente para os servers, onde trata da lógica de negócio, abstrai uma camada a mais, para depois passar para o controller. Aqui em Researches eu tenho uma migration somente para a criação das tabelas, tá? E na pasta raiz do projeto temos uma pasta SQL, tá? Com scripts iniciais para popular o banco com dados iniciais, tá bom? Então essa pasta foi a que eu usei depois para inicializar o banco com o container do Docker ou também para a produção. Uma regra de negócio que eu achei interessante mencionar é o conceito de paginação, que aqui no nosso notícia repository, por exemplo, a gente passa um objeto do tipo pgable, mas ele é passado desde lá do controller e depois no service. Outra coisa também, que é a pesquisa para análise de dados, tá? Eu uso uma query JPQL, tá? Para selecionar dados por área de conhecimento, tema, e depois agrupar, usar um count para pegar a quantidade de notícias para aquela área de conhecimento, e eu ordeno isso de forma decrescente, tá? E eu passo uma interface que, em tempo de execução, o Spring é responsável por implementar para a gente conseguir obter apenas aquelas atalhos que a gente quer, por exemplo, o tema, a quantidade de notícias, área de conhecimento,
que a gente colocou aqui, ou seja, no nome dos campos, tá bom? Para depois se desenvolver isso aí no controle em forma de DQUs. Então agora as considerações final do projeto. Aqui na documentação há uma seção de deploy na máquina local com Docker e também com Maven direto no terminal. As próximas etapas do projeto serão focadas no tratamento de exceções personalizadas e também no front em Angular. Então, sobre o projeto era isso, e até a próxima.